Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início hoje ao estudo do eletromagnetismo, certo? Na última aula nós falamos sobre magnetismo, propriedades dos ímãs, e hoje a gente vai relacionar um pouco o que a gente sabe de elétrica com o que a gente sabe de magnetismo. O cara que percebeu essa relação foi o Ørsted. Basicamente, ele estava fazendo uma experiência com resistores, então ele tinha lá uma bateria, uma corrente elétrica circulando em um circuito, e ele percebeu que quando colocava uma bússola próxima a esse circuito, certo? Então esse circuito está percorrido por uma corrente, essa bússola ela sofria uma deflexão. O que é uma deflexão? Ela desviava, ela parava de apontar para o norte como deveria. Bom, nós sabemos que a bússola aponta para o norte porque ela aponta seguindo o campo magnético da Terra, certo? Uma bússola ela aponta para onde aponta o campo magnético. Se, quando a bússola está próxima de um condutor que tem uma corrente elétrica, ela para de apontar para o norte, é porque existe algum outro campo magnético fazendo com que ela não aponte mais para o norte. E foi isso que o Ørsted concluiu. Hoje a gente chama isso de efeito Ørsted. Corrente elétrica gera campo magnético. Então, em torno de um fio percorrido por corrente, eu tenho um campo magnético. Do que eu preciso para provar isso? Bom, tendo uma bateria, um fio e uma bússola, eu consigo mostrar isso, certo? Bem simples, que é o que está aqui na experiência de Ørsted, galera. A gente sabe que o campo magnético de um ímã, ele sai do norte e entra no sul. Para onde aponta, então, o campo magnético gerado por uma corrente elétrica? Bom, ele segue uma regra, e essa regra se chama regra da mão direita. Então, com a mão direita, pessoal, o nosso polegar, o nosso dedão, a gente vai colocar no sentido da corrente. O sentido que os nossos dedos, ou seja, que a nossa mão fechar, o sentido dos dedos, pessoal, formando 90 graus assim, na verdade, né? Ó, é o sentido que aponta o campo magnético. Então, o campo ele é circular em torno do fio. Ele é circular neste sentido ou neste? Bom, depende da corrente elétrica. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui um fio e ele está com corrente elétrica para lá. Eu pego minha mão direita, coloco o dedão no sentido da corrente, olha como é que minha mão fecha. Ela não faz isso aqui? Esse é o sentido do campo magnético gerado por ela. Se eu tiver uma corrente elétrica para baixo, assim, ó, mão direita, dedão para baixo, o campo é circular em torno do fio, com o sentido dado pela regra da mão direita. Então tá ali, ó, a corrente está para lá, galera, ó. O campo magnético, o qual a gente representa com a letra B, tá nesse sentido. Só que a gente tem uma representação, pessoal, que é bidimensional para representar, né, para mostrar esse fenômeno tridimensional, que é basicamente quando eu tiver, galera, quando eu tiver o campo saindo, quando eu tiver um vetor qualquer, na verdade, saindo do plano do papel, nós usamos uma bolinha. Quando esse vetor estiver entrando no plano do papel, a gente usa um xizinho. Então, por exemplo, nesse caso, ó, eu teria o campo magnético girando aqui em torno do fio, entrando deste lado e saindo desse. O mais usual seria, portanto, representá-lo com um xizinho deste lado e uma bolinha desse lado. Ó, o campo entra no plano do papel aqui, gira, né? Sai do plano do papel aqui, entrando, saindo, certo? Por exemplo, então, vamos fazer dois exemplos aqui, ó. Se eu tiver esse fio, como é que eu represento o campo em torno dele, galera? Ó, boto o dedão aqui, ó, entra em cima, né? Ó, dá a volta no fio, sai embaixo. Tu poderia representar o campo magnético assim, então, ó. Certo? Ó, entra aqui, sai do outro lado.
Olha esse fio aqui, galera. Olha como o fio está representado. A corrente é um xizinho. Isso quer dizer que eu tenho um fio aqui, ó, e a corrente que está entrando no plano do papel, como se eu tivesse um fio aqui, ó. Para onde que aponta o campo magnético, então? A corrente está entrando. O campo magnético não faz isso aqui, ó. Eu poderia representar ele, portanto, dessa forma aqui, ó, em torno do fio. Certo? Em cada ponto, né, ele tem uma direção e sentido. Ele circula o fio dessa forma. Ó. Aqui não ficou meio estranho, né? Ficou meio longe. Vou botar mais pertinho aqui para ficar mais direitinho. Deu. Agora ficou perto demais. Mas tá valendo, né? B, tá aqui. Então tá aqui o campo magnético, ó. Regra da mão direita. E para calcular esse campo magnético? O cálculo depende da geometria do condutor. Para a geometria mais fácil que tem, ou seja, eu tenho lá um fio retilíneo, nesse caso aqui, ó, regra da mão direita. O campo gerado por ele está assim, né, galera? Ó. Entra desse lado, sai desse. Certo? O campo está entrando aqui, saindo aqui. Como que eu calculo esse campo, galera, aqui, ó? Dessa forma. Esse B é o campo. Opa. Oh, meu Deus. É o campo magnético. O campo magnético. A unidade de campo magnético, galera, é um T maiúsculo que se chama Tesla. Certo? Tesla. Esse I aqui, ó. Quem é esse I? O I é quem a gente já conhece, né? É a corrente em ampere. Vê se faz sentido, ó. Diretamente proporcional. Quanto mais corrente, mais campo eu gero. Ok. 2 é um número, π é outro e D. D é a distância em metros. Inversamente proporcional, né? Quanto mais longe do fio, menor o campo. Faz sentido também. Esse μ, galera, é uma constante. Essa constante se chama permeabilidade magnética. Quanto ela vale, João? Bom, ela depende do meio, certo? No vácuo, que é o mais usual, a permeabilidade magnética, geralmente como é no vácuo aparece esse zerinho, é 4π vezes 10 na menos 7. Certo? Então essa é a permeabilidade magnética no vácuo, que é o que costuma aparecer. Bom, isso para um fio retilíneo, né? Ó, μ vezes I sobre 2πd. E se eu tiver uma espira circular, o que é isso, galera? Ela é muito utilizada em motores elétricos e tal. É quando eu tenho um condutor e ele está na forma circular, né? Ele está na forma de um círculo, conforme está aqui, ó. Percebam que a corrente elétrica ela está entrando aqui, né? Percorre e sai do outro lado, né? Ela está fazendo isso aqui, ó. E, portanto, pela regra da mão direita, galera, ó, o campo magnético, neste caso aqui, com esse sentido da corrente, ele vai entrar, certo? No plano do papel, né? Ó, o dedão aqui, ele está entrando no plano do papel. Como que eu calcularia, então, o valor desse campo magnético aqui no centro da espira, né? Ela tem um certo raio R e o campo magnético é dado por essa equação, ó. O B a gente já falou, né? Ó, é campo em Tesla. μ é a permeabilidade magnética, o valor dela é o mesmo. I é corrente elétrica em ampere. O que vai ser esse R aqui? Logicamente, esse R é o raio em metros. Beleza? Quais são as outras geometrias que a gente tem? Bom, são eles a bobina chata e o solenoide. A bobina chata, galera, é bem simples. Quando eu tenho ali uma volta, né, eu tenho uma espira circular.
E se eu tiver 2 ou 3 voltas? Eu tenho 2 ou 3 vezes aquele campo da espira circular. Então percebam que na bobina chata, ao invés de ter uma volta, eu tenho 2, 3, 4 voltas. Eu tenho exatamente aqui, galera, portanto, a equação da espira com n multiplicando. O que é esse n aqui, pessoal? Esse n é o número de espiras, ou o número de voltas, né? Certo? Bem simples. Por que esse nome bobina chata, galera? É chata no sentido de achatada. Isso quer dizer o quê? Que ela é bem grandona e ela tem poucas voltas. Então ela é bem fininha, certo? Então o raio é muito maior que o comprimento. Aí por isso bobina chata. Agora, o solenoide, o qual a gente também chama de eletroímã, certo? Solenoide. Não, é solenoide, né? Não estava certo, solenoide. Não. Bom, o solenoide, galera, o qual nós chamamos também de eletroímã, ele também é uma sequência de voltas, só que agora ele tem muitas e muitas e muitas e muitas voltas, de modo que ele é bem comprido e com um raio bem pequeno, certo? Então o campo magnético dele vai depender do comprimento e não do raio. Portanto, o campo magnético, ó, em Tesla, permeabilidade magnética, número de voltas, a corrente em ampere. O que é esse L aqui? Esse L, então, é o comprimento do solenoide em nêutrons. Bem fácil, né? A bobina chata, o raio que é considerável, o comprimento é desprezível. Então, na fórmula tem raio. No solenoide, galera, o raio que é considerável, o comprimento é considerável e o raio é desprezível. Então, na fórmula vai ter só comprimento. Por que ele recebe esse nome aqui, pessoal, de eletroímã? Porque o campo magnético no interior dele, galera, se, se comporta, perdão, exatamente igual ao campo de um ímã, né? Ó, saindo de um lado e entrando no outro lado. E, portanto, ele tem a mesma propriedade de um ímã, de atrair os metais e tal. A gente chama de eletroímã ou de solenoide aqueles que são utilizados nos ferros velhos e tal, para levantar o carro e tal, né? Aquilo é um eletroímã. Basicamente é um solenoide que gera um campo magnético. Algumas vezes vocês vão ver aparecer isso aqui, ó. A densidade linear de espiras, a gente chama de N maiúsculo. É o número de espiras por metro, certo? Então isso aqui é densidade linear de espiras, ó. E aí a gente pode escrever essa equação aqui, né, ó, como sendo mi vezes nzão vezes i. Ou seja, número de espiras por metro, número de espiras por comprimento, troca por esse n maiúsculo, certo? Só que se vocês forem ver os formulários, é mais comum essa aqui aparecer, tá? Então tá aí, pessoal. Isso é campo magnético, como que ele é gerado através de corrente elétrica e como se calcula. Essa foi a nossa aula de campo magnético produzido por corrente. Um abraço e até mais.